Tom Holland e Daisy Ridley se unem na ficção científica Mundo em Caos. Fala galera! Pra começar assim, né? Esse filme é dirigido pelo Doug Liman e eu gosto, cara, de vários filmes dele e ele é um cara assim que gosta de trabalhar também com esses elementos de ficção científica, né? Em vários filmes que ele já fez. Então ele sabe muito bem como tratar esses elementos da ficção e isso se percebe nessa adaptação que ele consegue dar. E cara, a união, né, dessas duas estrelas ali, tanto o Tom Holland quanto o Daisy Ridley, é um ponto muito importante para o desempenho do filme por completo, né? Porque a química ali que existe entre eles, cara, os dois são atores que conseguem tratar muito bem uma coisa que é muito importante, chamada carisma. Os dois atores são muito carismáticos. Eles conseguem realmente colocar muita coisa nos seus personagens e muita coisa para funcionar nessa química. E essa química ela tem que acontecer primeiramente naquele estranhamento que provoca o afastamento entre os personagens e depois também pelo mesmo motivo quando tem aquela aproximação e dessa aproximação já surge aquela união, né? Aquela parceria entre dois personagens ali. Ou seja, tudo isso precisa estar muito bem trabalhado e esses dois atores eles sabem trabalhar muito bem esse carisma se reflete muito nessa química, cara, que tá ali na tela. Eu adorei esses dois desempenhando tanto o Todd quanto a Viola. Desde o começo do filme, quando a gente é ali apresentado ao tal do ruído, eu demorei um pouco para entender como é que ele funcionava bem, tá? E depois, quando acabou o filme, eu também percebi assim, pô, a gente tá vendo cinema, e o cinema, querendo ou não, né, ele é esse aspecto muito mais visual, ou seja, não ter tido nenhuma cena onde realmente parasse e explicasse como funciona o ruído, mas explicasse assim, cara, ele acontece aqui nesse planeta, ele não afeta as mulheres, ele afeta apenas os homens. Mas não ter explicado como é que funciona dentro de cada homem, né, o ruído, assim, a gente aprende como ele funciona realmente vendo através das cenas, através dos personagens, o que vai acontecendo e realmente os poderes que podem ter, né, como que cada um consegue trabalhar para realmente aquele ruído ser um potencial poder. E isso a gente vê muito no Prefeito, que é muito bem colocado ali a maneira como ele consegue jogar e por isso também que ele é realmente o líder daquela colônia ali. E logo no começo do filme a gente já é apresentado tanto o Preacher e o Todd, né? Desde a primeira cena, quando a gente vê ele com o filho do prefeito, a gente já percebe que ele tem um poder a ser desenvolvido. E a gente entende logo depois que o prefeito já entende também que ele tem aquele poder e que aquele poder realmente assim pode se tornar algo mais. E ele realmente se torna algo mais, né? No decorrer do filme, tanto que ele utiliza aquilo em dois momentos lá, que são muito importantes para a resolução de tudo. Eu gostei bastante do vilão, tá? Porque o vilão, para começar ali, cara, é um baita do ator, Mads Mikkelsen, um baita do ator. E ele consegue colocar uma faceta um pouco dúbia naquele personagem, né? Porque ele parece muito ser alguém, cara, responsável, alguém preocupado, alguém que realmente vai colocar realmente toda a colônia e principalmente ali essa nova pessoa, o surgimento da nova pessoa, do personagem da Viola, realmente que quer o bem dela. E na verdade não é, né? Na verdade é outra coisa que a gente vai conhecendo o decorrer da história, né? E toda a explicação que teve, né? Do porquê aconteceu o que aconteceu com as mulheres. Por que as mulheres não existem mais ali na colônia. Primeiro é colocado ali em relação aos moradores reais do planeta, né? Os moradores de origem do planeta. E é até legal naquela conversa que tem da Viola e do Todd, né? Quando eles estão lá no topo daquela montanha vendo os ruídos lá longe e que ele identifica, né? Aqueles ruídos lá são dos alienígenas. E na verdade ele coloca assim, pô, como se os alienígenas estivessem invadindo aquele planeta. E, na verdade, a Viola corrige ele que é o contrário. Os invasores realmente são eles que estão ali invadindo, né, o planeta. Que aquele planeta está sendo colonizado, né? A gente entende, assim, um dos aspectos, né, que sempre tem na ficção científica, tanto essa exploração para novos planetas, mas também da falta de recursos existentes na Terra que precisam ser encontrados novos planetas para que tenha realmente, né, essa nova colonização em outros planetas para que consiga se dar seguimento, né, na vida humana e tudo mais. Então, isso ali também está colocado pra gente no filme. E essa real motivação do prefeito, do porquê que ele fez o que fez com as mulheres e também o que na verdade todos os homens ele fizeram com as mulheres, é muito forte, é muito impactante. E aí que tá, ele tem um momento ali que tu consegue colocar, tá, para uma discussão muito mais ampla até em relação do que seria para ficção científica e tudo mais. Tu coloca isso muito relativo à história, né? Porque a gente está falando essa perseguição às mulheres por elas não terem aquele pensamento, né, colocado para fora com a utilização do ruído como os homens têm, né? Os homens se sentem, querendo ou não,
muito mais frágeis por ter esses pensamentos, e esses pensamentos a gente identifica que eles são todos, simplesmente todos, colocados, expostos para as mulheres e não ter essa troca, não ter o outro lado, né? E o que o medo provoca? O medo provoca esse ataque. Então, esse ataque que eles fazem às mulheres é muito relativo a tudo que aconteceu com as mulheres, por exemplo, a questão de bruxarias e tudo mais, que a gente já conhece da história e já viu em muitos filmes. Isso é colocado aqui também naquele momento ali do filme onde tem essas motivações do porquê que aconteceu tal coisa, porquê que eles fizeram tal coisa com as mulheres. Cara, isso eu achei magnífico para a história, porque acrescenta muita coisa, porque é algo que se repete, né? Esses elementos da história da humanidade são coisas que se repetem e aqui se repete também. Mas mesmo assim, tá? Tem dois pontos do filme ali que eu achei que o roteiro podia ter utilizado muito mais, que eu senti falta, inclusive. Assim, primeiro, a da raça alienígena, tá? Eles aparecem muito pouco, eles não têm uma grande importância depois para a história, e no primeiro ato do filme é colocado, né, como se fosse toda a motivação que eles fizeram em relação às mulheres, tudo mais, que eles executaram as mulheres. Depois, quando a gente descobre que não é, e depois, inclusive, quando a gente viu aquela luta corporal do Todd com um deles, parecia que eles iam aparecer novamente e não tem. A gente não tem de novo aquela menção, muito menos a visualização de nenhum da raça. E a segunda parte realmente é sobre o final do filme. Porque a primeira onda ali que teve da colonização, a gente entendeu do porquê que parou. Poxa, está chegando uma nova nave e tudo mais para socorrer e para continuar essa colonização, e quem vai conseguir tornar aquilo de uma maneira que funcione melhor, como não aconteceu na primeira, realmente são os personagens do Todd e da Viola. Ok, entendi. Só que é muito rápido, entendeu? Para aquele final ali do filme. Por mais que não seja aquele ponto realmente que fosse para ser trabalhado, é algo que eu queria muito ter visto também. E é esse novo acontecimento, esse novo aprendizado acontecendo agora, esse início. Porque, por exemplo, quando a gente vê aquela segunda colônia, né, a colônia onde o Todd leva a Viola, é completamente diferente. É outra coisa. Ok, beleza. Mesmo sendo outra coisa, eu quero ver essa nova chegada, porque a gente não tem essa nova chegada, né? Inclusive sobre aquela cena que a Viola chega da nave, antes do acidente da nave, que ela começa a ver a transformação e ela começa a ouvir os pensamentos dos homens, os homens não fazem a menor noção do que está acontecendo, porque está acontecendo um grande problema dentro da nave. Também é outro elemento para ficar muito claro o que acontece a partir do momento onde eles entram na atmosfera. Ou seja, aquilo ali também é algo que funciona muito bem para tudo que acontece no filme. Então assim, galera, é um filme muito legal, é um filme que, cara, consegue prender, ele consegue trazer vários elementos ali que vão deixando, né, esse filme mais interessante, um filme que ganha muito em cima do carisma, tanto do Tom Holland quanto da Daisy Ridley. O vilão do filme também tá muito, muito, muito bem, mas mesmo assim tem alguns elementos ali que podiam ter ficado mais bem trabalhados dentro desse filme. Então é isso, galera, já assistiu o Mundo em Caos? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos debater sobre. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho.